Virgínia presta depoimento na CPI e faz revelações chocantes. Ela falou sobre o contrato com a Esportes da Sorte, foi perguntada sobre valores que ela recebe para divulgar e inclusive tretou com a senadora Soraya Tronic sobre se o marido dela e a mãe jogam esses joguinhos de casas de apostas. Eu trago para você em detalhes o que rolou no depoimento de Virgínia Fonseca agora, inclusive com os vídeos do depoimento dela, os trechos mais importantes. Para você que não conseguiu assistir na íntegra, eu assisti e trago em detalhes para você. Então, em troca, por gentileza, eu peço seu joinha, que ajuda demais a gente a crescer na plataforma. A influenciadora Virgínia Fonseca foi ouvida na CPI das bets, né, CPI das casas de apostas, para prestar esclarecimento sobre sua atuação na divulgação de sites de apostas esportivas. Convocada como testemunha, ela respondeu perguntas sobre contratos firmados com as empresas, alertas aos seguidores e envolvimento com conteúdo publicitário e possíveis impactos sociais da prática, entre outros assuntos. Um depoimento longuíssimo e claro que eu resumi os melhores trechos para vocês. Desde o início foi reforçado que Virgínia não estava ali na condição de investigada, isso é importante deixar claro, mas sim para colaborar com os trabalhos da comissão. Ela afirmou ter fechado contrato com 2 casas de apostas até o momento e só faz para uma até o momento, né? Ela fazia para Esportes da Sorte e agora está com a mesma do Neymar. Esclareceu que sua remuneração era feita por valor fixo. Havia uma cláusula de bonificação em caso de lucro dobrado por parte da empresa. Isso é bem importante, que eu vou trazer o vídeo para você, mas de acordo com ela, nunca foi efetivada. A Virgínia também explicou que o conteúdo publicitário era entregue pronto pelas empresas e que sua função se limitava à gravação de vídeos. E durante a audiência, os senadores perguntaram se ela já havia recebido mensagens de seguidores relatando prejuízos ou vícios nos jogos. Sem enrolação, muito mais aconteceu e eu trago em detalhes para você agora. Vamos ver o primeiro trecho onde ela responde as perguntas dos senadores sobre o que ela participa dessa questão da casa de apostas. Qual é a participação, qual é o envolvimento com ela em relação a isso? Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro, tudo isso que me passaram para falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, 3, nos 2 eu falo e no outro é mostrando como joga e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro todas essas exigências. Menor de 18 anos é proibido na plataforma, joga com responsabilidade, porque você pode ganhar, mas você pode perder, é um jogo. Que mais? O problema de vício, se você possui vício, não é recomendado entrar. E coloco a imagem, sempre. Sempre tem a imagenzinha lá que o CONAR disponibiliza e eu coloco. Então, eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então, eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Não pode entrar. Então, senador, só foram 2, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esportes da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram 2 e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Esportes da Sorte, ela patrocina 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as 2 empresas, se é que houve. Olha, em 53 milhões de seguidores, foi um caso que não seguiu para frente. Eles desistiram, acho que chegou a ser um processo, né? Uma ação que não deu seguimento, não continuou. Tá, em termos de... Eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Eu não vejo nada.
Então tá aí, como eu já falei, ela explicou sobre a forma que ela faz a propaganda, ela também falou sobre se algum seguidor já veio reclamar para ela, ou veio reclamar. Ela disse que 53 milhões de seguidores, ela nunca notou ninguém reclamando, e que uma ação judicial, uma pessoa que se sentiu prejudicada em relação aos jogos anunciados pela Virgínia, não foi para frente de acordo com a influenciadora. Mas não é só isso não, eu separei bastante coisa para você, e claro que eu peço por gentileza o seu joinha neste conteúdo maravilhoso. Eu ouvi, anotei e trago os detalhes para você. Vamos continuar então, porque nós temos muita coisa para falar sobre esse depoimento bombástico de Virgínia Fonseca na CPI das Bets. Durante a audiência, né, foi abordado os termos dos contratos como cláusulas de confidencialidade. Ela disse que ela não poderia ter falado e não falou à época onde ela foi bombardeada, de acordo com a Virgínia, sobre a questão dela com a Esportes à Sorte e aquela cláusula de que ela ganharia a mais se os seguidores dela perdessem, né? Ela respondeu dizendo que agora ela pode falar devido à situação da CPI, que permite que ela abra a questão da cláusula de confidencialidade. Mas do jeito que ela respondeu, galera, vou ser bem sincero com você, ela respondeu de um jeito como se ela estivesse inocentando. Mas eu, quando revi até para fazer esse vídeo, acho que ela não se inocentou e para mim se complicou um pouco mais quando ela respondeu se ela ganha ou tinha alguma cláusula no seu contrato em relação a ganho, em relação às perdas dos seus seguidores. Vamos ver o que ela falou. Até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fechei o meu contrato com o Esportes da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, tá claro, gente, ela só confirmou aquela suspeita que foi exposta pela revista Piauí. Ela colocou de um jeito como se não fosse maléfico, ela amenizou uma situação que é gravíssima, mas ela confirma claramente que sim, há uma cláusula, ou havia uma cláusula no contrato dela, que caso ela dobrasse o lucro da empresa, obviamente levando mais pessoas a jogar e mais pessoas a perderem, afinal o dinheiro fica retido para a empresa, ela ganharia uma bonificação sobre isso, né? Então, claramente ela respondeu do jeito que está no contrato e foi exposto pela mídia, né? Ela amenizou um negócio que é gravíssimo. Vamos continuar vendo. Era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então, não era só Bets. Todos os outros eram assim. É porque Isso, eu posso passar o contrato para o senhor. Não tem isso. A cláusula está lá bem explícita, que é 30% da empresa se eu dobrasse o lucro do que eles me pagaram. Não tem então, essa se aí, puder disponibilizar. Não. Quando aconteceu essa investigação com os Esportes da Sorte, eu já não estava mais. Então, eu não... Enquanto eu estava com eles, não tinha nada acontecendo. Depois que o contrato reincindiu, que aí estourou tudo aí e que eu fiquei sabendo. Mas enquanto eu estava, não tinha nada, não. Eu tenho meu contrato de publicidade, eu preciso fazer a entrega e o que eu posso fazer é alertar as pessoas da maneira que eu alerto. Então tá aí, galera. Então a Virgínia tirando dela da reta também, dizendo que ela somente divulga. Se você joga, perde seu dinheiro, é por culpa sua. É isso que ela deixou bem claro. Além disso, minha gente, nós tivemos uma treta entre ela e a senadora Soraya Tronic. Pois é, se você não tá ligando o nome à pessoa, a senadora Soraya Tronic é esta pessoa aqui. Inclusive, ela já foi candidata à presidência da República e ela é uma das relatoras da CPI das Bets. Eu deixo a imagem dos três aqui, da senadora, do senador e da Virgínia Fonseca, que muita gente está criticando ela nas redes sociais porque foi de moletom, dizendo que é uma roupa
inapropriada para o caso, aí eu deixo para vocês nos comentários, mas a tensão rolou da seguinte maneira. Um dos momentos tensos do depoimento aconteceu durante o bloco de perguntas feitas pela senadora Soraya Tronic. A parlamentar solicitou acesso integral aos contratos firmados com as empresas de apostas por parte da Virgínia, o qual foi passado somente uma cláusula, ela quer o contrato na íntegra, e a influenciadora respondeu que vai fornecer os documentos, mas o embate rolou a partir do momento que a senadora questionou se Virgínia realmente jogava nas plataformas ou utilizava aquele tal de demo, sabe? Aquela demonstração onde a pessoa ela finge que está jogando e sempre essa demonstrativa é muito mais fácil ganhar a plataforma real. Além disso, a discussão se intensificou, minha gente, quando a senadora questionou por que nem o marido dela, o Zé Felipe, nem a mãe da Virgínia teriam as suas contas nas plataformas, contas próprias. A Virgínia parece que deu uma gaguejada. Melhor do que eu falando é a gente assistir esse trecho. Vamos lá. A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na... Tá, quando a senhora joga... Pode ver que ela responde e não responde, né? Porque até a própria senadora fica na dúvida. Tá dizendo que é uma conta exclusiva para publicidade, mas é a mesma que os jogadores utilizam. Então, assim, é uma resposta completamente vazia. Quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Sim, na mesma plataforma. Ok. Então, eles jogam na conta da senhora? Sim. Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela... Meu Deus, mas não conversa com a mãe? Não tem ideia? Caramba, hein? Fala, tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque realmente não sei o que ela faz no quarto dela. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso, eu posto. Entendi. Isso é importante para nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Tá aí, gente. No valor que foi divulgado, que era milhões de reais, ela não quis esclarecer ou abrir qual é esse valor, né? Ficou bem claro. E a senadora Soraya Tronic teve um embate com ela, onde a Virgínia claramente gaguejou. Eu sei que você pode me detonar, mas claramente gaguejou, não soube responder se a mãe dela utiliza ou não conta própria, né? Parece que ela não conversa muito com a mãe, né? Complicadíssimo. Então, o depoimento durou bastante situações ali. Eu trouxe os principais trechos para você que está assistindo esse vídeo. E se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like, ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube, tá bom? Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.